Amém, Deus. Obrigada, Senhor. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor faz o bem àqueles que são bons, aos que têm o coração sincero. Senhor, Espírito Santo, passeia no nosso meio, continua conosco. Tudo aquilo que o Senhor já ministrou na pessoa que vai transbordar, que se estenda, Deus, que seja canal de bênção. Se for no processo, se já passou, Senhor, continua conosco. Que seja, Deus, um tempo para reflexão para todos e para todos o que vão ouvir depois. Só o Senhor é Deus. Continua conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Sem demora, já estou aqui ansiosa para ouvir, porque é bom ouvir, né, gente, os feitos do nosso Pai, passar por esse processo que o Senhor vai nos sustentando na fé. Só Ele faz isso, então vem para cá, já com o coração muito grato. Quero agradecer a minha pastora Tânia Andes, aquela que tem me ensinado, aquela que tem me discipulado, aquela que tem me ensinado com muito amor a orar e entregar os meus filhos para Jesus todos os dias. Então vem para cá, minha pastora Tânia Anjos, o transbordo é contigo. Queremos te ouvir nesta manhã, Loura. Vem para cá. Queridas, como é bom, querido, como é bom estar aqui hoje para compartilhar com vocês algo que Deus fez de tão lindo na minha vida, na minha família. Eu quero deixar registrado aqui na palavra de Deus, em Atos 16, versículo 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e todos os da tua casa. Atos 16, 31. Que promessa linda para a minha vida e para a sua vida. Eu creio e eu sei que você também crê, e a fidelidade de Deus alcança esta palavra. Então, descansa o seu coração, todos os da sua casa serão salvos. Eu estava estudando e o Senhor falou claramente ao meu coração: conta para o grupo do transbordo sobre o batismo do seu filho. E então eu estou aqui para dizer para vocês sobre esse testemunho lindo que eu vivi, que foi sobre o batismo do Arthur, né? Nós sabemos o quanto é importante o poder da palavra ser manifestado nas nossas vidas, né? E o Senhor fala sobre o batismo, né? Quando nós entramos na igreja, uma das coisas que nós aprendemos logo que precisamos nos batizar, né? Mateus 28 declara essa verdade. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é algo público, né? Um testemunho de fé para que as pessoas sejam levadas cativa à obediência da palavra de Deus e ressignificando a sua vida, morrendo para o mundo e vivendo para Deus, né? É um marco de transformação, transformação em tudo aquilo que a gente deseja aprender para viver melhor e servir ao Senhor. E o Arthur foi criado na igreja, participou muito de escola dominical, eu era professora, então o Arthur ganhava todos os prêmios, né, de bom aluno, de participação. Mas quando ele cresceu, devido a gente ter um reino dividido, né, eu e o pai dele nos separamos, então ele foi para o lado do pai. E aí o Arthur dizia que ele não queria se batizar. Não, não, eu não quero me batizar, não senti de Deus de me batizar. E ali eu sempre orando, Espírito Santo, faz essa obra. Eu não consigo fazer sozinha, então me ajuda, Espírito Santo. Entra na mente, no coração do Arthur. E sempre orei, sempre, queridos. E eu quero te incentivar também a orar. Se você tem algum filho seu que ainda não foi batizado, eu quero te convidar para orar.
ora e declara: Senhor, eu vou ver o batismo do meu filho vai sentir no coração o desejo de se batizar, gera no coração dele esse desejo. Eu te convido a sempre estar em oração por esta causa, apresentando ao Senhor. E um dia eu entrei no quarto do Arthur, ele tinha 26 anos. E quando eu entrei no quarto dele, tinha uma parede. E essa parede era de fotos. Era um banner que ocupava todo o quarto dele, com várias fotos, né? De primos, de amigos, de bebidas, tudo ali registrado naquele banner de fotos. E aí, quando eu entrei no quarto dele, o Senhor falou comigo assim: aos 30 anos, eu vou mudar a história do seu filho. Queridas, que expectativa, né? Passou 26, 27, 28, 29, e aquela expectativa, né? Sempre lembrando a voz de Deus, porque quando o Senhor fala, essa voz, né, enche o nosso coração de esperança, a voz de Deus nos dá direção, a voz de Deus é um comando que nós precisamos tê-la todos os dias para que a gente possa ser guiado por essa voz. Então, deseje ouvir a voz de Deus. E eu fiquei ali na expectativa daqueles anos. E no dia que o Arthur completou 30 anos, exatamente a fidelidade de Deus, no tempo exato, no tempo certo. Deus não se atrasa, Deus não se adianta, ele chega na hora certa e ele faz porque ele é Deus. O tempo não é impedimento para Deus realizar o milagre. O tempo não é impedimento. Deus é o dono do tempo. E eu liguei para ele e falei assim: Arthur, vou preparar um café da manhã para você aqui em casa. E aí gostaria que você viesse. E ele falou assim: mãe, faz esse café bem cedo, porque eu vou viajar com a Vívia, a esposa dele. E eu falei: tá bom. E aí eu preparei o café bem cedo e eles chegaram lá e chamaram todos, chamaram os pais dela, os pais o pai do Arthur também, né? Convidou todo mundo para ir. E ali eles falaram assim: nós temos uma notícia para dar para vocês, nós vamos viajar, mas não é uma viagem comum, é uma viagem para Israel. Gente, na hora eu pensei assim: ninguém vai para Israel e volta a mesma pessoa, ninguém. E aquilo gerou muita fé no meu coração. E eles foram, né, com o pastor Josué, o nosso pastor da Igreja Batista Atitude, e ele fez uma caravana, caravana do amor, e eles estavam indo como casais, né? Era um passeio de casais, encontro de casais. Então eles foram para a Itália, foram para Paris, foram para alguns lugares assim, né? E o Arthur foi por causa disso. Ele disse para a Vívia: Vívia, eu só estou indo por causa da noite em Paris. E ela falou: bom, o importante é a gente ir. E eles foram. E o batismo não estava na programação da igreja. O pastor Josué não ia batizar ninguém. E quando chegou numa quinta-feira, o pastor Josué anunciou que surgiu uma oportunidade de fazerem o batismo no Rio Jordão. E aí todos os olhares voltaram para o Arthur, porque o Arthur era o único que não tinha sido batizado ainda. E aí tinha um grupo, a minha nora me contando, né, que tinha um grupo de 3 casais com eles, e ali eles começaram: Arthur, a tua oportunidade, olha que privilégio, se batizar no Rio Jordão, né? E ele falou assim: eu não vou me batizar. Aí eles: como assim? Não, eu não vou. A Vívia sabe que eu não vou me batizar. Eu vim, não foi para isso. Olha o barulho. Eu tomo em tuas mãos. E aí eles ficaram naquele impasse, né, tentando convencê-lo, e ele bem resistente, que não ia se batizar. Tá.
Gente, a minha nora me contou que depois, eles ali naquele impasse, no salão ainda do hotel, desceu um homem e ele chegou para eles e cumprimentou e falou assim: Eu sou um pastor da França. Eu já estava indo me deitar quando Deus falou comigo: desce no salão, porque ali tem um grupo e você precisa entregar uma mensagem para um jovem. E ele botou a mão no coração do Arthur e falou assim: ai de você se sair daqui sem se batizar. Ai de você. Esse batismo foi criado para que você se batizasse. É uma oportunidade que Deus está te dando. Sabe por quê? Porque você tem uma mãe de oração. Gente, quando minha nora me contou isso, meu Deus do céu. Você tem uma mãe de oração. Então vai acontecer o batismo. Ai de você. E aí, no outro dia, a Vívia falou que ele foi batizado no Rio Jordão. Olha que privilégio! Que amor, que grandeza, que poder de Deus. Mas é porque há poder nas nossas palavras. Eu sempre declarei: eu vou ver o meu filho sendo batizado. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar, porque é promessa. E a promessa de Deus se cumpre. Toda promessa passa por um tempo de espera, mas enquanto a gente está na sala de espera, a gente não pode perder a fé no cumprimento das promessas, porque quem nos prometeu foi o Senhor e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Isso mesmo, Cíntia, o de repente chega, e quando o de repente chega, Deus faz coisas maravilhosas. E aí eu estava em Campo Grande, eu lembro, e de repente o Arthur me enviou um vídeo no WhatsApp. Gente, quando eu abri o vídeo, era o batismo dele. Meu Deus! Eu chorei muito, eu gritei muito dentro do carro. Foi uma felicidade, um contentamento muito, muito grande. E eu quero dizer para vocês que foi Deus que mandou eu contar esse testemunho. Conte sobre o batismo do Arthur. E eu estou contando para declarar para você que a oração de um justo pode muito em sua eficácia, e nós somos justificados pelo sangue de Jesus, e a oração de uma mãe pode muito, a oração de um povo que se chama transbordo pode muito em sua eficácia, e eu já quero declarar que o Senhor já está gerando fé no coração do seu filho, no coração da sua filha, já está descendo uma unção de convencimento para que eles venham se batizar e permanecer no propósito e permanecer. Então, queridos, não desista. Não desista, vai haver o batismo, continue clamando, continue profetizando, continue na presença de Deus, não importa a situação do seu filho, ainda que ele saia dizendo: não vou me batizar, mas Deus é o Deus que muda a situação, e não importa a incredulidade deles, o importante é o quanto eu e você, por fé, nós aprendemos a declarar e a viver não por vista, mas por fé. Então vai haver transformação, porque Deus, ele fez uma promessa de dar para os nossos filhos um novo coração, e ele vai colocar dentro dele um coração de carne, um coração ensinável, cativo à obediência de Cristo, e ele vai esmiuçar toda pedra, toda resistência. Ainda que o seu filho diga: não vou ser crente, não vou me batizar, não quero saber de Deus, o seu papel é confiar, o seu papel é orar, e o seu papel
é aguardar essa vitória. Não tem maior alegria para uma mãe em saber que os seus filhos andam na verdade. E quando esta promessa se cumpre na nossa vida, o nosso coração, como fica? Como fica? Então, queridas, o Arthur se batizou, a Vívia renovou a aliança dela, porque a Vívia já era batizada lá no Rio Jordão, e depois Amanda também se batizou lá na nossa igreja, e é tudo isso para a glória de Deus, porque é necessário, a palavra de Deus diz, quem crer e for batizado será salvo. Então, nós precisamos, eu estou aqui para te encorajar a fazer com que essa oração seja um alvo seu de oração. Eu vou colocar na minha lista de oração, na minha lista dos pedidos, o desejo do meu filho se batizar, da minha filha se batizar. Ore por isso, ou seu vizinho, ou uma prima, ou alguém. Deus está nos despertando para isso, que a oração por batismo seja uma oração de importância, seja uma oração de prioridade nas nossas vidas, porque nós sabemos que é necessário acontecer o batismo e vai acontecer. Não pare de orar, não pare de confiar, não pare, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou do que nós pedimos. Estamos aqui com esta missão de cobrir os nossos filhos em oração. Estamos aqui como mães, como pais, para poder abençoar os nossos filhos, para poder declarar a palavra de bênçãos. Tomem muito cuidado com o que você fala para os seus filhos. Aprendam a profetizar, aprendam a declarar o poder da palavra, aprendam a declarar as promessas. A Bíblia tem mais de 8.720 promessas. Isso dá um sinal de 20 promessas por dia, que eu e você podemos reivindicá-las para a vida dos nossos filhos. E muitas das vezes a gente se assusta com os sambalates da vida, com as afrontas, com as mentiras do adversário, dizendo você não vai conseguir, não tem mais jeito, olha como que está. Quantas mentiras do inferno vêm para se instalar no nosso coração. Mas eu e você temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é uma mente curada e restaurada. E o Senhor fala que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Então, o seu lugar de descanso é a confiança no Senhor. E quando você confia, a promessa se cumpre. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. Então, a paz é uma promessa que você pode gerar no seu coração e alcançar essa vitória. E eu quero declarar que haverá batismo na minha casa, na sua casa. Haverá batismos, porque o Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo. Eu não sei por quem você ora, eu não sei por quem você clama, eu não sei por quem está num lugar de destruição, mas através da sua oração, através da sua oração, Deus hoje já está limpando o coração dessas pessoas que você está orando. Pensa numa pessoa agora, porque há um poder, há uma autoridade. Se o Senhor nos mandou compartilhar com esta palavra, é porque o Senhor quer fazer algo, e a palavra de Deus não volta vazia, não volta. O Senhor está nos despertando hoje para que a gente possa orar por uma situação impossível diante dos nossos olhos, porque a palavra do Arthur era essa: eu não vou me batizar, mas o Senhor muda.
palavras, pensamentos, sentimentos. O Senhor muda. Então, queridas, há uma unção liberada aqui nesta manhã para que eu e você possamos crer por esta pessoa a qual nós amamos. E essa é a nossa responsabilidade, é a nossa missão. Agora, do Senhor é responder, e Ele está respondendo, porque a Sua palavra nos dá a garantia. Clama a mim, e eu vou responder com coisas grandes e ocultas que vocês não sabem, mas que, todavia, o Senhor tem o poder para fazer, para fazer. Eu creio assim, eu declaro sobre esta vida que você está orando, o poder do batismo, da decisão. Ele vai se decidir e ele vai se render como o Senhor rendeu o Arthur. E a história dele foi mudada. E Deus pode hoje mudar a história do seu filho e de toda a sua família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você recebeu aí, meu Deus. Às vezes a gente entra assim, né, pastora, já sem esperança, porque já oramos, e as circunstâncias vai nos mostrando tudo ao contrário, e a gente às vezes fica sem força até para orar. Mas nessa manhã, que a força do Senhor venha sobre você, que você continue orando, porque Ele é fiel para cumprir, assim como aconteceu na vida do Arthur, assim como o Senhor trouxe essa alegria sobre a vida da pastora Tânia, de estar vendo com seus próprios olhos os feitos do Senhor, assim vai acontecer na minha e na sua vida também. Então, se você tem aquela pessoa que você está orando, que você está entregando, que você está intercedendo, continue. Não desanima, não, porque há algo de muito bom tá para acontecer. Não desanima, meu povo, só continua. É com Ele, é Ele que faz todas as coisas. Nossa, obrigada, obrigada, minha pastora, por compartilhar. O Senhor tem propósito em todas as coisas. A gente estava conversando não sobre o batismo, mas sim de orar, né? De ficar nesse propósito ontem à noite sobre isso. E aí o Senhor vem com essa resposta: ó, não desanima não, continua, porque você vai ver os feitos do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu creio, eu recebi, eu tomei posse e a gente continua orando, porque a oração é nosso combustível, como a gente tem aprendido aqui. Obrigada, minha pastora. Daqui a pouco vai estar subindo essa live. Você pode compartilhar, amados, com seu irmão, com seu vizinho, com seu amigo. Compartilhe essa palavra como um presente de Deus para a vida dele e para a sua também. E assim você seja o caminho aí para esse milagre estar acontecendo. Obrigada, minha pastora. Obrigada demais. Deus é bom o tempo todo. Zita Guimarães, nos leva em oração, minha boneca de porcelana, porque nós estamos em um só propósito para isso acontecer. Deus maravilhoso. Amém, amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deu um renovo aqui na nossa fé. O Senhor trouxe esperança para os nossos corações, Pai. E nós declaramos, sim, Senhor, que nós vamos ver a nossa família, nossos filhos, Senhor, aqueles que ainda não foram batizados, também sentir no coração, às vezes, o Senhor que vai colocar, Pai. E eu creio, Senhor, que toda a palavra, Pai, que a pastora Tânia falou aqui para nós, assim, foi entrando no nosso coração e nos deu motivação para nós declararmos, Senhor, que nós vamos ver também, os nossos olhos físicos verão. E eu creio, Senhor, que algo o Senhor está fazendo em nossas vidas. Graça nós te damos, Senhor, porque por mais que as circunstâncias digam não, mas nós cremos que no reino espiritual já foi selado, porque nós somos selados aqui, Senhor. Nós unidos, Senhor, nós nos alegramos no Senhor, porque é com muita alegria, Pai, que nós, Senhor, declaramos, Pai, que nós oramos aqui, Senhor. É um prazer poder conversar com o Senhor e saber que o Senhor faz em nossas vidas. Assim como o Senhor fez na pastora Tânia, o Senhor vai fazer também nas nossas vidas, Pai. Que nós não venhamos mesmo desanimar, mas nós venhamos prosseguir, continuar firme. Te agradecemos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por todos os teus feitos, Senhor. E declaramos também, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor e que a glória da segunda casa
será maior do que a primeira. E como Moisés falou, nenhuma unha ficará aqui nessa terra, porque eu creio, Senhor, nas tuas promessas em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada por esse dia. Muito obrigada, Senhor, por esse renovo que o Senhor trouxe no nosso coração. Graça nós te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém! Glória a Deus, receba o renovo do nosso Pai nessa manhã para continuar nessa trajetória de vida. Obrigada, minha pastora Taniane, obrigada a você que está aqui comigo. E amanhã tem quarta estratégia, aguardo você. Obrigada, Lila. Até amanhã, família.